Hoje o tema que eu orei a Deus, pedi para Deus que fosse inspirado, iluminado, chama-se A Ciência da Salvação. É um tema que nós muitas vezes já ouvimos, mas talvez ainda nós passamos batido, ou então há muito tempo nós não ouvimos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 5, do versos 31 e 32. Lucas 5, 31 e 32. Quem achou, diga amém. Houve poucos améns, acho que ainda tem gente procurando. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que é a salvação, queridos? Alguém pode me dizer o que é a salvação? Cura. A cura. Cura. Alguém tem mais alguma definição? Resgate. Bem, salvação é o livramento de uma situação da qual a pessoa não tem como se livrar por si mesma. Num acidente, às vezes numa situação que você não consegue sair, aí vem alguém, te salva e te ajuda. Foi isso que realmente aconteceu conosco. Nós não tínhamos como nos livrar por nós mesmos. Do que Jesus veio nos salvar? Vamos abrir as Bíblias em Mateus, no capítulo 1, e o versículo 21. Quem achou, pode ler. Ela dará luz ao filho e porá o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados seus. Então, Jesus, ele veio, o anjo anunciou a Maria, né? E colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Na meditação matinal, e recebereis poder, na página 353, nos diz algo importante. Cristo não veio salvar os homens em seus pecados, mas ele veio salvar os homens de seus pecados. Isso é muito importante nós definirmos e nós sabermos. Quem precisa de salvação? Vamos ver? 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em Romanos 5, nos versos 6 a 8 diz: porque Cristo Jesus morreu ao seu tempo pelos ímpios, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lucas 4, 18 e 19 diz que o Espírito do Senhor, a profecia, né, de que Jesus ele leu sobre si mesmo, ele levantou-se no templo e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregar liberdade aos cativos. A raça humana, ela está cativa, ela está presa ao pecado. E para isso foi formulado o plano da salvação. E o plano da salvação ele acontece em 3 fases. Jesus me salva da penalidade do pecado. Esta é a justificação. Jesus me salva do poder do pecado, a santificação. E por final, Jesus me salva da presença do pecado, é a glorificação.
A conexão entre a justiça pela fé, a mensagem do santuário, ela é fundamental para a nossa fé. Muitas vezes nós pensamos que a doutrina principal da nossa igreja é o sábado. Mas o sábado também é. Mas o cerne da nossa fé, a coluna central da nossa fé, é a mensagem do santuário. Então é importante, queridos, nós conhecermos essa mensagem. Não simplesmente o que é pátio, o que é santo, o que é santíssimo. Mas é importante nós sabermos o que elas têm para nós hoje em conexão com as profecias. Hoje nós estamos profeticamente vivendo em que tempo? A expiação. No período da expiação do povo de Israel, eles ficavam como? Em contrição. Será que os meus pecados foram perdoados? Então eles faziam ali um jejum, eles faziam ali uma cerimônia, eles ficavam em contrição. Hoje nós devemos ficar da mesma maneira, porque Cristo está no santuário fazendo expiação por nós. Será que a nossa vida está como? Qual será que é a nossa situação diante de Deus? Então, a justificação, nós estamos no pátio. Quando nós somos justificados, nós entramos no pátio. A santificação, nós estamos no santo. E a glorificação é no santíssimo. Quando Cristo Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando sobre si mesmo. Ele estava falando do santuário, que é ele que representa ele. Então, quando nós temos a ciência na nossa vida de que Cristo realmente é o caminho, a verdade e a vida, ele é o santo, ele é o pátio, ele é o santo, ele é o santíssimo. Quando ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a justificação, ele é a santificação, ele é a glorificação. Vamos então ver um pouquinho sobre a justificação. Jesus me salva da penalidade do pecado. Por que nós precisamos da justificação? De acordo com Romanos, no capítulo 6, no verso 23, o salário do pecado é a morte. Por isso que nós precisamos. Em Romanos 3, 23 nos diz que todos pecaram. E Romanos 3, 19 diz que todo mundo é condenável diante de Deus. Por isso nós precisamos da justificação, ser justificados pela fé. Mas nós não podemos parar no pátio. Nós temos que prosseguir. Há um evangelho que tem sido pregado aí afora, que você está justificado, está tudo bem. A gente não pode ficar somente no pátio. A gente tem que prosseguir. Como eu posso ser justificado? Romanos 5:1. Todos acharam? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu posso ser justificado? Através de Jesus Cristo. Qual é a base da minha justificação? Romanos 5:9. Está pertinho aí. Quem achou pode ler. Então, na minha versão diz que seremos por ele salvos da ira, né, do castigo de Deus. Então, logo muito mais agora, qual é a base da minha justificação? Nós somos justificados por quê? Pelo sangue de Cristo. Isso está evidente para nós. O que eu faço para merecer a justificação? Romanos 3:24. Quem pode ler? Então, a salvação ela é o quê? Gratuita. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Agora nós precisamos ver a parte da santificação.
Jesus me salva do poder do pecado. Por que nós precisamos da santificação? Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Hoje eu preciso de uma ajuda externa para vencer. Porque naturalmente, nós temos uma natureza pecaminosa e a nossa inclinação é para o carnal, para o mal. Os nossos caminhos, por que mais nós precisamos da santificação? Porque os nossos caminhos não são dirigidos a observar os mandamentos de Deus. Isso está em Salmo 119, no versículo 5. Em Salmo 51,5 nos diz, que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Se eu tenho, aí vem o questionamento, se eu tenho uma natureza inclinada ao pecado, como ele pode salvar-me dos meus pecados? Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então nós precisamos da santificação porque nós somos carnais, os nossos caminhos não são dirigidos a observar os mandamentos de Deus, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Mas, como resolver esse problema? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de pecar, para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis. Jesus Cristo. Ele é a solução para nós vivermos uma vida de santificação. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós olhamos para as dificuldades. Às vezes nós olhamos e namoramos tanto com o pecado que nós nos esquecemos de que nós temos que nos divorciar dele porque nós um dia fizemos um casamento com Cristo. Então é preciso nós nos apegarmos mais a Cristo e falar: Senhor, eu preciso do teu poder, e Ele nos dá gratuitamente esse poder. Como Paulo, ele descreve essa libertação? Atos, no capítulo 26, o verso 18 nos diz: para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então, como isso acontece? Como que Paulo descreveu? Os nossos olhos são abertos, nós estávamos cegos, nós estávamos presos. Ele nos trouxe o quê? Visão. Ele nos curou a nossa visão espiritual. Pelo sangue dele, pelo poder dele que ele pode nos dar. Basta nós querermos. Preciso cooperar com Deus nesta obra? Será que nós precisamos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 3:9. (3:9). 1 Coríntios 3:9. E aqui vem a resposta logo nas primeiras linhas, Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós precisamos sim colaborar com Deus nessa obra. Em Filipenses 2:12 nos diz: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E também tem em 1 Tessalonicenses 5:17 que nos diz: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É ficar ajoelhado o dia inteiro? Não. É nós, em qualquer situação,
qualquer decisão que nós precisamos tomar, na palavra de Deus, o que comer, o que vestir, o que falar, por onde andar, que amigos escolher, que cônjuge escolher. Isso é orar sem cessar. Senhor, o que o Senhor acha disso? É o teu desejo? Mostra-me, Senhor, o que eu devo fazer. Então, queridos, santificação não é nada menos do que andar com Deus e depender dele em todos os momentos. Vencendo os nossos pecados, como nós falamos hoje na escola sabatina, abandonando o nosso eu, carregando a nossa cruz e seguindo a Cristo. Então nós vimos oração. João 5,39 nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Oração, estudo da palavra de Deus. E em Marcos 5,19, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Oração, estudo da palavra e testemunho. Seguindo esses passos, queridos, nós estamos tendo uma vida, uma santificação saudável. E por fim, Jesus me salva da presença do pecado. Quando que isso vai ocorrer? Quando que isso ocorre? Será que já está ocorrendo hoje? Isso será na glorificação, a presença do pecado. Hoje nós temos que conviver com o pecado. Hoje nós temos que lutar contra ele. Hoje nós vemos o resultado do pecado. Então, quando que nós vamos ser salvos? Quando que Jesus nos salvará da presença do pecado? Por que precisamos da glorificação? Filipenses 2,15. Esse verso é muito interessante, queridos, e fala muito a nós hoje. 2,15, que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Por que nós precisamos da glorificação? Porque nós vivemos num mundo de pecado. Em 1 Coríntios 15:52, algo nos diz também. É um verso bem conhecido, que nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por quê? Nós precisamos da glorificação, porque os nossos corpos sofrem as consequências do pecado. Em 2 Pedro 3,10 nos diz algo também. Segundo Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então nós precisamos da glorificação, porque nós vivemos num mundo de pecado, porque os nossos corpos sofrem a consequência do pecado, porque os elementos deste mundo serão destruídos. Queridos, a milícia da fé, ela não é tarefa fácil. É um constante morrer para o eu. Para chegarmos a este último passo, o primeiro já foi dado. É como se fosse um passaporte. Você ganhou uma viagem. Essa viagem já está garantida para você. Só que você precisa se preparar para essa viagem. Buscar o seu passaporte, comprar as suas malas, fazer as suas preparações para que essa viagem aconteça. Nós estamos aqui neste mundo e nós precisamos nos preparar. O passaporte para essa viagem já foi garantido por Cristo Jesus. Basta nós também cooperarmos com Deus nisso, prepararmos as nossas malas, prepararmos a nossa bagagem, para que vamos a Canaã Celestial. Que Deus nos abençoe, queridos. Em Filipenses 3:20 e 21 nos diz sobre essa viagem e sobre esse lugar que nós vamos.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Queridos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 3, 7 e 8. Hoje não é a Patrícia que está falando aqui, não é o pastor que está falando, é o Espírito Santo. O verso 7 nos diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Queridos, o que tirou o povo de Israel, aquela geração da Canaã terrestre, do país onde eles queriam, onde manaria leite e mel, foi a incredulidade. E hoje, queridos, a incredulidade também pode nos tirar da Canaã celestial. Muitas vezes, queridos, nós duvidamos do poder de Deus na nossa vida. Nós duvidamos que nós podemos vencer o pecado, apesar da nossa natureza pecaminosa. Queridos, hoje é dia de pensar, refletir e fazer uma mudança nas nossas vidas. O quarteto cantará agora e que vocês meditem nessa mensagem. Que Deus seja louvado. Se tu soubesses que Jesus viria, ainda antes de amanhã raiar, temorias sentir ou alegria, sabendo que esta noite ele ia chegar. As coisas a fazer ou a falar, talvez a carta a ponto de escrever. Oh, quantos planos ias tu mudar, sabendo que esta noite ele ia chegar. E quanta ação tu praticar não ias, que ofensas tu irias reparar, pra quanta coisa tempo encontrarias, sabendo que esta noite ele ia chegar. Se você soubesse que Jesus viria hoje, o que seria da sua vida? Pergunte a si mesmo. Não precisa expor seus pensamentos. Pergunte a você mesmo. Se tu soubesse que Jesus viria, você ia sentir temor? Você ia sentir alegria? Será que você tem tido tempo para ouvir a palavra de Deus? Para buscar a Deus em oração? Para construir uma vida de santificação, já que você foi justificado pelo sangue de Cristo? Pense, levante-se e olhe comigo. Senhor, esta igreja, Senhor, está diante de Ti neste momento. Tu sabes, meu Deus, de cada coração, de cada pensamento, cada necessidade, cada pecado, Senhor, que os Teus filhos estão na milícia, lutando para vencê-los. Se há, Senhor Deus, algo que ainda precisa ser vencido em nossa vida, perdoa-nos os nossos pecados, Senhor, e dá-nos o poder para vencer. Que se concretize na nossa vida, Senhor, que o arrependimento, a definição de arrependimento, Senhor, que é a tristeza pelo pecado e o abandono do mesmo. Nos ajude, Senhor, a sermos uma luz,
a sermos uma bênção às pessoas das quais nós entramos em contato, seja dentro de nossa casa, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa igreja. Abençoe este povo, abençoe, Senhor, todo o teu povo da igreja, Senhor, mundialmente falando. Venha, Senhor, nos dar um sábado feliz na tua presença, que teu nome seja glorificado, Senhor Deus, por tudo que será feito aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se tu soubesses que Jesus diria, ainda antes de amanhã raiar, temor ia sentir ou alegria, sabendo que esta noite ele ia chegar.